Oi, turma, estamos de livro novo. Vamos iniciar hoje Chico é Kardec, por Carlos A. Bacelli e Inácio Ferreira. Eu não encontrei a biografia dessas duas pessoas que geralmente tem na capa de livro. Não tá aqui. Mas vamos lá, eu vou para a introdução dele. Chico é Kardec. Este livro foi escrito em regime de parceria mediúnica entre nós e o médium Carlos A. Bacelli, como testemunho de que o médium Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, foi a reencarnação de Allan Kardec. Olha que curioso, gente. Que depois de cerca de 40 anos de sua desencarnação, ocorrida em 31 de março de 1869, novamente tomou corpo na Terra para dar continuidade à obra da Terceira Revelação, reencarnando em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 10 de abril de 1910. Aqui no plano em que atualmente nos encontramos, a maioria de nós outros espíritos adeptos do espiritismo, que é a revivência do cristianismo, não temos qualquer dúvida a respeito do que afirmamos, guardando mesmo conosco a certeza de que Chico é Kardec. Não sendo essa certeza resultado de mera especulação, qual acontece entre muitos de nossos irmãos encarnados que polemizam a respeito. Para nós, repetimos, a maioria dos espíritos espíritas deste outro lado da vida, que já temos acesso à realidade dos fatos, Chico Xavier foi a reencarnação de Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso Allan Kardec, cujo regresso à Terra lhe foi constantemente anunciada pelos espíritos da codificação. É firmada de próprio punho por ele em documento divulgado em obras póstumas. Colocar em xeque, por exemplo, a palavra do Espírito da Verdade a Kardec em assunto breve volta ao corpo seria, a nosso ver, colocar igualmente em xeque a sua elevada condição espiritual, sugerindo que o Espírito, que porventura lhe tenha tomado o nome, não passava de um mistificador, abrindo espaço para que lhe seja questionada a palavra em outras oportunidades, comprometendo pela base todo o edifício doutrinário em que o Espírito se levanta. Neste livro, de nossa lavra em conjunto com o médium, ainda procuramos contestar a ousada tese de alguns confrades e confreiras que chegam a fazer desrespeitosas insinuações sobre o gênero sexual do espírito de Chico Xavier e, consequentemente, de Allan Kardec, como se o gênero sexual deste ou daquele, contrastando com o do corpo físico que ocupava, fosse fator determinante na grandeza da missão que, em nome de Cristo, ele desempenhou em duas existências sucessivas. Talvez que a intenção de tais opositores da tese Kardec-Chico não fosse ir tão longe na defesa, que fazem do contrário, mas sem dúvida que não deixou de ser uma manifestação preconceituosa, avançando além de todos os limites aceitáveis, efetuando julgamentos sobre a personalidade ou sobre a vida psicológica do espírito, que nos merece a maior reverência pela sua grandeza e transcender inclusive a forma física de suas aparições entre os homens encarnados no século XIX e XX. Dito isso, entregamos aos nossos leitores não apenas o fruto de nossos estudos e convicções, mas, sobretudo, da certeza que, deste outro lado da vida, nos leva a afirmar alto e bom som, por mais que contrarie os que dela ainda possam duvidar, ou continuar duvidando em nossas teorias que possivelmente haverão de ser aventadas por eles, que Chico é Kardec, e que tal certeza permanece como inquestionável verdade no inconsciente coletivo da maioria dos espíritas e dos não espíritas. Inácio Ferreira, Uberaba, Minas Gerais, 30 de junho de 2022. Ou seja, esse livro aqui é bem atual, né, gente? E ele vem assim afirmar e reafirmar que Chico é a reencarnação do Kardec. Para nós que somos espíritas, é como se fosse um bálsamo na nossa alma saber que Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, que foi tão importante e é tão importante até hoje, para esse fundamento teórico e até científico provado, né, da existência do lado espiritual, da forma que o espírito evolui,
como é a nossa vida hoje, de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente tem aflição, por que a gente precisa ter fé. Então, assim, as obras do Kardec vêm para fazer, de fato, a diferença na nossa reforma íntima. E saber que Chico, um mineirinho daqui de Uberaba, simples, humilde, sem estudo, fez mais de 500 obras literárias espíritas sérias, todas com psicografia sérias e comprovadas. Tanto bálsamo que esse mineirinho deu a pessoas que procuravam ajuda por ele, seja uma ajuda por conta de família, por situações físicas, por questão de saúde, ou até mesmo para balsamizar a saudade de um ente querido que já estava desencarnado. Então, saber que Chico pode ser, né, e aqueles afirmam e provam através dos seus estudos que Chico foi Kardec na outra encarnação, para a gente só reforça ainda mais o amor, o carinho, o respeito que nós temos pelo mineirinho Chico Xavier. Eu espero nessa obra, como eu sempre falo que sou Santo Tomé, né, que ainda venha a reforçar mais ainda aquela fé que tanto eu busco. Eu preciso de provas para muita coisa, para que eu possa fazer com que essa fé, que é muito menor do que um grão de mostarda, ela cresça dentro de mim. Ainda hoje eu fiz uma leitura onde diz assim, a alegria não está fora, a alegria está dentro de nós, e essa alegria é Deus. E eu sempre fico buscando Deus dentro de mim, assim, e acredito que ele é tão gigante, tão, né, que como que ele pode caber dentro de um serzinho tão minúsculo, tão insignificante como eu sou, e com tantos erros, tantas falhas como eu tenho. Então a gente vê assim que Deus é tão maravilhoso como o Pai, o Criador. A gente olha para o nosso filho físico, por exemplo, a gente fala assim, ali tem um pouquinho de mim. Então é onde eu reconheço que eu tenho aquele pouquinho de Deus. E aí quando se diz que nós vamos reforçar a nossa fé, que nós vamos encontrar essa espiritualidade, né, que a gente pode avançar um pouco mais na nossa reforma íntima através de estudos que comprovam aquilo que se é falado, eu, Patrícia, eu fico assim extremamente feliz, porque eu sei também que tem pessoas como eu, que precisam de provas, que precisam de estudos, que precisam, né, ver para crer. Infelizmente eu ainda sou aquele Santo Tomé, de há mais de 2025 anos, sei lá quanto tempo que Santo Tomé existiu, e ele era assim também, né? Eu acho que Santo Tomé não é da época de Jesus, não, tô fazendo confusão mesmo, mas tudo bem. Santo Tomé, há tanto tempo atrás, seja lá quando foi que ele estava aqui entre nós, ele era assim, né? Tudo ele precisava ver para crer. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Aqui eu espero sanar algumas dúvidas, aqui eu espero crer em coisas que eu ainda tô adormecida. E assim eu espero também que faça bem a todos vocês que acompanham, que estudam, que dão retorno. Tô muito feliz, assim. É incrível como a gente paga a língua, né? Porque no TikTok mesmo é um ambiente que a princípio eu queria até sair, porque eu achei que não ia vingar, né? Um trabalho sério. E hoje eu vejo o TikTok assim como a plataforma mais séria que eu tenho. Tem o YouTube, às vezes o pessoal entra lá, coloca algum parecer, mas o TikTok realmente tá sendo assim muito gratificante, porque os estudos estão sendo uma troca, né? A pessoa chega lá e fala o que ela entendeu, o que ela aceitou, o que ela não aceitou, e isso para mim é muito gratificante, porque a intenção do trabalho não é que alguém me siga, né? Como uma pessoa falou em determinado momento lá no TikTok, assim, você com uma camisa de caveira. Eu falei, gente, eu gosto de rock, né? Então a camisa de caveira não significa nada que não seja de banda, de gosto, né? Não é porque eu sou espírita que eu sou santa e que, sabe, a gente fica até sem saber como responder para a pessoa, porque o canal é para estudo espírita. Eu não sou Jesus, eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou uma pessoa que deve ser seguida, eu só estou ali para fazer estudo e dentro desses estudos fazer uma troca e tentar uma reforma íntima diante dos estudos. Então, aqui eu já deixo um pontinho, né, nessa introdução do livro, porque é isso. Eu gosto de banda, eu gosto de personagens, vocês vão me ver sempre com camiseta, cada dia de um jeito, porque eu amo camiseta com personagem e com banda de rock. E isso daí não faz a Patrícia ser melhor ou pior do que ninguém. Isso aí só faz com que eu tenha um determinado gosto,
né? E que deve ser respeitado como qualquer outro. A intolerância, seja ela ou qual for, né? Quando a gente está julgando alguém, quando a gente está recriminando uma pessoa, certamente a gente ainda tem alguns passos aí para dar adiante. Porque o ideal é que mesmo que a gente não aceite o outro como ele é, a gente respeite.